envolvidos. Novamente, obrigado pela presença. Nós tivemos essa ideia de ter esse encontro, principalmente com os profissionais da área de contabilidade, porque primeiro eu sou um de vós. Também sou contabilista, estou há muitos anos nessa estrada, sou também advogado. E eu escrevi um artigo recentemente sobre a contabilidade e as liberdades. Pode parecer aos incautos e deve ser um delírio da minha parte, mas eu vou prová-los que não. O profissional de contabilidade, ele é um elemento hoje de suma importância dentro das empresas, sempre o foi, mas nunca foi valorizado, em grande medida por conta da própria categoria, que não se valoriza, que pratica preços aviltantes nos honorários, exerce uma concorrência predatória de sobrevivência, e o mercado tem se tornado cada vez mais exigente. Só uma graduação não basta, você tem que buscar especialização. Nós vivemos no IFRS hoje, que é o futuro dos contadores. Tem muita gente, sem depreciar a ninguém, está sobrevivendo com o escritório de contabilidade porque o simples foi ampliado. Eu, pessoalmente, tenho grandes esperanças de que a partir de 2009, quando veio o SPED, que haveria um efeito darwinista nesse mercado de contabilidade e eu iria concorrer com pessoas com mais qualificação. Aqueles velhos escritórios de contabilidade, que aquela realidade, né? Tem muita experiência em contabilidade, principalmente fazendo aquelas velhas práticas recorrentes, se sujeitando a tudo que o cliente queria, né? Eu falei, putz, não dá mais para ficar nesse mundo de contabilidade, porque realmente estava nojento, né? É muito complicado você concorrer em desigualdades de condição, né? Então, aquele velho acordo, aquela questão do contador ser apenas um emissor de DARF e cumpridor de obrigações acessórias, e eu estava de fato muito desanimado desse segmento. Eis que veio o SPED a partir de 2009, como é do conhecimento dos senhores. Isso me reanimou, porque eu sempre tive um pé, um pouquinho lá na tecnologia, sempre gostei de sistema de gestão empresarial integrado. Eu me apaixonei por esse modelo de negócio. E persisti, portanto, a partir do SPED eu persisti. Hoje nós fazemos um trabalho, inclusive, de inteligência fiscal, toda essa coisa. Mas estava na hora de dizer para o segmento de contabilidade a importância do contador. Não só sob a ótica como tanto quer a Marta, né, o contador como um instrumento de gestão, isso é um tanto utópico, porque primeiro, para você auxiliar uma empresa, né, na área de gestão, é necessário que você primeiro organize essa empresa, ou que ela se auto-organize, né? Do contrário, você tem pouco a oferecer. Extrair um balanço ou fazer uma escrituração fiscal a partir daquilo que nós recebemos é muito difícil, porque as empresas ainda não têm uma cultura empresarial. A parte burocrática da empresa ainda é desprezada. Você pega a área do vestuário, o cara quer lançar modelos e fazer campanha. Pega a área de logística, o sujeito quer aumentar o mercado, eficiência, diminuir os prazos de entrega, com segurança, aquilo outro, construção civil e por aí vai. Então essa área burocrática, ela não tem um reconhecimento. A gente é um centro de custo, não é um centro de resultado. Por quê? Porque as pessoas não enxergam, nós talvez falhamos muito a não dizer para a empresa o quanto que nós podemos evitar, minimizar o risco tributário, trabalhista, e serve como instrumento de gestão. Então o contador, ele sempre se colocou numa situação reativa, ele não é proativo, fica muito difícil estabelecer honorários, é muito fácil se sujeitar às ordens do seu contratante, quando não é empregado interno, principalmente para práticas nem tanto ortodoxas, diga-se de passagem, nós não somos nenhum inocente, né? Essa é exatamente a parte do meu tema central, essa questão das práticas não ortodoxas dentro de um mundo de compliance e de crescimento de inteligência fiscal.
Portanto, eu fui refletindo, eu falei, olha, pegando as questões do Código Civil, da responsabilidade do preposto, a questão do risco tributário, do crime contra a tributária, lavagem de dinheiro, que agora nós, os contadores, estão obrigados. Então, tudo isso está convergindo para um mundo de muito risco, um mundo muito sério. Então, nós vamos ter que tomar algumas cautelas. Eu digo nós, estou falando como um contador também. Vamos ter que tomar algumas cautelas e criar alguns procedimentos. Compliance como o ISO 9000, ou essas ISO da vida. Você precisa documentar certas coisas. Você não pode simplesmente chegar lá, quando informar para o COAF e dizer, olha, eu não tenho ninguém. O gerente do teu banco, se você for lá movimentar certas quantias, ele te faz um questionário todo, né? O porquê, qual é a origem, aquele monte de coisa. Tem empresas hoje, eu tenho um cliente que foi obrigado a encerrar as contas porque tinha sede em paraísos fiscais. Isso é compliance. Da contabilidade é a mesma coisa, né? Então, foi pensando nessa importância, principalmente a importância a partir do risco da atividade, que eu me inspirei a escrever um artigo muito longo até, para mais com um trabalho de monografia, do que para um artigo, né? Mas eu vou tentar ser muito breve aqui. O que eu busco aqui são dois temas principais, que é a nossa importância, que eu já me adiantei, e as responsabilidades do contabilista. E não é só pelo balanço. Nós temos outras escriturações, principalmente a escrituração fiscal. As escriturações, diga-se de passagem, né? Como diz lá na Jovem Pan, o Brasil é o país dos impostos. E não basta a obrigação principal, nós temos uma série de obrigações instrumentais, todas elas conectadas entre si, que, além de ser um grande risco, hoje a atividade do contador é atividade de risco. Os senhores que trabalham para a empresa seu fonte do lucro presumido, por exemplo, se um funcionário esquecer ou não deu para transmitir um SPED, é R$500 por mês. E se isso cair no esquecimento, é 1.000, 3.000, 4.000, 5.000. O cliente paga o suficiente para você correr esse risco. Então está na hora de ser adotado apólice de risco e investir muito nessa vigilância sobre o cumprimento adequado das obrigações. Hoje há uma série de auditores e tem que ter um departamento só para cobrar o cumprimento das obrigações. Por quê? Porque é de muito risco essa atividade hoje. Aí quem tem um SPED contribuições e um SPED fiscal, já vai para R$1.000 o risco mês. Fora isso, além dessa responsabilidade, o cliente não quer nem saber, porque ele pensa que ele te paga muito bem, não importa quanto você cobra, ele acha que isso é caro e que o risco é teu. Eu mandei as coisas, você não entregou porque não quis. Não tem desculpa, né? Então esse contexto da importância do contabilista, e principalmente por conta, eu falava com meu colega perito aqui, nós temos um IFRS hoje, e tem a norma para pequenas e médias empresas. Ainda não pegou no Brasil, né? Empowerment, um monte de coisa que veio, que era para ser uma revolução para o mercado de contabilidade, queria fazer com que este mundo tornasse um mundo de primeiro mundo, de primeira grandeza. Eu penso que quem vai regulamentar ou regular esse mercado adequadamente é o mercado fomentador. No dia que o banco disser, olha, eu quero um balanço com base no IFRS, a partir desse momento os contadores terão grande prestígio e grande importância, porque também será onerado sobremaneira nas suas responsabilidades. Essa é só a parte civil, a parte do risco tributário, que independe disso tudo. Hoje, o que nós temos que fazer? Uma coisa que nunca se fez, a não ser quem já trabalhou para a sociedade anônima, que são as notas explicativas, aquela coisa toda. Quem nunca teve essa experiência, simplesmente faz um balanço, declara que isso é verdadeiro, ativo e passivo bate, tem que começar a fazer ressalva nos balanços, desde que haja o que ressalvar, evidentemente. É necessário fazer isso. É um modo de proteção, não perante a lei tributária, mas perante a lei civil, a lei 6.404 e a 10.402, além da 11.101, que é a lei de recuperação de empresas e falência. É necessário começar a ressalvar, hoje talvez não tenha impacto imediato,
Mas no futuro, quando o mercado realmente começar a exigir balanços no novo padrão, porque isso não é questão de novo padrão, isso já tem que ter, sempre houve. A Lei 6.404 se aplica diretamente na 10.406, que é o Código Civil. Então é necessário colocar o responsável técnico, tem que colocar lá, está dito lá, é responsabilidade, é competência tal e tal e tal, e elenca as responsabilidades. Você tem que dizer, tem que alertar para o mercado, né? A fiscalização do CRC está aí. Se amanhã se tem algum problema, como uma falência, uma fraude contra credores e tudo mais, a responsabilidade do técnico é direta, do profissional de contabilidade, porque afinal, para que serve um balanço? Né? O balanço é para o usuário externo bater o olho e dizer, olha, eu empresto, não empresto, né? E hoje tem crescido bastante isso, desde... Pois bem, feita essa longa e cansativa introdução, vamos ao nosso tema. Eu já me antecipei, né? Além dos riscos civis e penais, existe o risco deontológico. O que é isso? Ética e disciplina. No CRC, normalmente, é o próprio cliente. O que é muito recorrente, segundo os amigos meus. Você não fez o contrato, a empresa era optante pelo simples e você não fez contabilidade. E um dia, por qualquer razão, você distribuiu o lucro sem ter balanço. Não sei se os senhores sabem, mas não pode distribuir lucro do optante do simples se você não tiver balanço, salvo se você limitar aquelas hipóteses do lucro presumido, que é o lucro presumido, né? Menos os impostos, sobra nada. E o que isso aí chega lá, vem uma autuação da Receita Federal, ou vem uma execução, ou vem um pedido de falência, porque microempresa e pequena empresa também está sujeita à falência, tá certo? Tem regime especial, regime, procedimento especial e tudo mais, mas está todo mundo sujeito à falência, né? E também pode perder uma opção de eventualmente entrar numa recuperação judicial, que também pode. O empresário, ele pode, não importa que porte, ele pode ser malício. Então, o risco deontológico é Tribunal de Ética e Disciplina. O CRC tem fiscalizado muitos dos escritórios por conta de uma norma, se não me engano, a resolução 800, não sei se mudou, que exige contrato. Mas por que surgiu essa resolução? Era um modo de obrigar os contadores a fazer. O contador não gosta de fazer contrato, é tudo muito informal. O contrato é muito importante na relação da gente. O contrato vira em tese, entre as... um painel bem grande lá, um banner, preço de manicure, pedicure, cabeleireiro, tudo mais, porque os caras querem pagar para você menos do que ele paga para o pet shop, ele gasta com o cachorrinho dele, tá certo? Quer pagar preço de manicure, diarista, proporcionalmente falando, ganha muito mais do que nós, porque mesmo você cobrando R$500, ou um salário mínimo que seja, hoje cobrar um salário mínimo já é uma grande conquista, né? Se você fica 24 horas por dia e 30 dias por mês à disposição do teu cliente. Eu costumo dizer que contador é que nem plano de saúde. Tem de todo o valor e todo tipo de cobertura. Você tem que filtrar. Na advocacia, tem escritórios boutiques. Tá certo? Pinheiro Neto, Demarest, gente de nome, que para passar na porta já custa uma fortuna. Agora, contador tem que trabalhar por qualquer valor. Não tem, trabalha quem quer, quem pode. Quem pode, normalmente não é quem pode, quem se sujeita a trabalhar. Contador tem valor. Por quê? Não só que ele é importante, como ele assume demasiado risco da própria atividade dele. Está o exemplo do SPED, está o exemplo da manhã, o sujeito ser excluído de um simples porque um descuido de um funcionário ou qualquer coisa, tá certo? Né? Então, todas essas questões, senhores, me levou a escrever sobre a contabilidade e as liberdades, que é uma consequência não só para o empresário, como também para os profissionais de contabilidade. E como na velha prática, para todo mundo ainda associa, muita gente ainda associa que contador tem a ver com imposto, eu trouxe uma organização civil soberana dentro de um território, por isso que os elementos do Estado é povo, território, né? E o Estado, tal como conhecemos, nasce a partir da Revolução Francesa, basicamente, né? Criou-se alguns modelos naquele momento, porque a Revolução Francesa coincide exatamente com o quê? Com a queda da Bastilha, com aquelas coisas, o Estado absoluto acaba. Aí vem o Estado liberal.
mataram todos os reis, todas as rainhas, e simplesmente o poder passou para a mão do povo. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, daí que vem da Revolução Francesa, vem esse tripé, que vem inspirando o mundo ocidental desde então. Aí o mundo ficou liberal demais, porque não havia o Estado, tudo era do rei, era de sua majestade. E as propriedades que de fato existiam, para a mão de quem que foi? Talvez o que aconteceu com a Rússia recentemente, né? Era todo estatal, um grupo foi lá e tomou conta do negócio. E aí os miseráveis surgiram, aquele livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Victor Hugo, retrata bem a França daquele momento. Então, precisamos mudar isso, não dá para deixar o povo entregue à sua própria sorte, né? Então, surgiu naquele momento a questão da igualdade. A igualdade era do ponto de vista político. Ora, nós somos iguais quanto os nobres. Os reis já então não existiam, então somos iguais do ponto de vista da política. A liberdade, olha, eu quero ser livre para fazer o que bem entender na minha vida, né? E finalmente, a fraternidade, que é um antecessor do Estado social, do Estado, não do Estado socialista, do Estado social, que é previdência, que é saúde pública, que é dar acesso aos... tratar de modo desigual os desiguais no sentido de torná-los mais iguais, como já dizia Rui Barbosa, né? Então, republicano, porque não tem rainha nem rei, né? É democrático, o poder emana do povo e não do povo será exercido, ainda que na representação indireta, e assim vai. Esses são os fundamentos. Mas são apenas os fundamentos, existem direitos e garantias. Ora, a garantia só pode ser de um direito. Existem os direitos, eu tenho o direito de ser livre, de pensar o que eu vou entender, mas é necessário que alguém garanta tais direitos. Aí é onde entra o Estado, por meio das suas instituições, especialmente a força pública ou o órgão do Poder Judiciário. Diz lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito, a liberdade, o direito e a propriedade, que é o que nos interessa. Alguém precisa garantir isso. É o próprio Estado quem vai fazer isso. Eu tenho o direito de ser livre, eu tenho o direito à liberdade e eu tenho o direito à propriedade. Quem me garante isso? O Estado tem que me garantir. É para isso que ele ganha muito bem para me dar essas garantias. O princípio da estrita legalidade. Isso está muito próximo da gente. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Coisa é trabalho, eu vivo sempre trabalho, e a liberdade. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então quer dizer que, com o devido processo legal, eu posso ser privado dos meus bens ou da minha liberdade. O sem tem esse sentido, né? E nós vamos ver lá, na questão dos crimes contra a ordem tributária, ou mesmo nas execuções civis e tudo mais, que se não houver o devido processo legal, nada disso pode. De novo, é garantido o direito de propriedade, se bem que propriedade aparece mais que uma vez. A propriedade atenderá à sua função social, não é um caso, que isso aqui é um discurso muito longo. E, finalmente, a ordem econômica. Eu li um livro do Eros Roberto Grau, fiquei uns 4 dias meio perturbado com a leitura desse livro. A ordem econômica na Constituição de 88. Era em cima desse artiguinho. A ordem econômica brasileira é fundada na valorização do trabalho, de novo, que é capital e trabalho, e a livre iniciativa. E tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. Então, o que nós falamos aqui de trabalho, de função social de propriedade, que se eu precisar construir uma estrada aqui, eu derrubo esse prédio, ponto. Na área rural, se eu não estou produzindo nada lá, o ITR pode desapropriar indiretamente em 5 anos, que a alíquota pode chegar a 20%. Isso é um modo de você implementar a função social da propriedade. Porque tudo isso, diferente daquele primeiro Estado liberal napoleônico lá de trás, que nem havia Constituição, era o Código Napoleão, a riqueza era tua, não havia Estado. Então a riqueza era algo absoluto, o contrato entre as partes valia mais que qualquer direito constitucional, porque não existia direito constitucional. Então hoje não. Hoje a sociedade, porque não adianta você ter uma sociedade, voltando um pouco que é aquele primeiro Estado, você ser um rico, morar com um muro de 5 metros de altura e a miséria bater na tua porta. Você não tem segurança, você não tem nada. Então a ideia é distribuir a riqueza. A riqueza, você não pode acumular a riqueza só por si e dane-se o resto da sociedade. Então o imposto vem para limitar a concentração de riqueza,
ainda não chegou o imposto sobre fortuna, mas vai chegar logo mais, e dentro de pouco já estão começando a acabar com aquela riqueza mórbida, que é a riqueza da herança. Vários países do mundo, eu sugiro para você o Capital, de um autor francês, que ele trata justamente dessa questão. Então, na França, por exemplo, nos Estados Unidos, vocês ouvem falar que o Bill Gates ou fulano de tal fez a doação. Por quê? Porque o imposto sobre herança lá é praticamente um modo de acabar com a herança, porque é uma riqueza mórbida. A riqueza ela tem que produzir mais riqueza visando a valorização, os ditames da justiça social e melhorar a vida em sociedade. Isso aqui não é um café filosófico, é um papo entre advogados e contadores, tá certo? A gente poderia filosofar bastante tempo sobre liberdade e tudo mais. Então, mas vou me abster de fazê-lo, porque senão os senhores não tolerariam essa palestra. Mas existem várias liberdades. Existe a liberdade de ir, a liberdade de vir, a liberdade de se expressar, né? A liberdade de possuir, usar, fruir e dispor dos bens. Existem várias espécies de liberdade. Não fazer. Né? De não fazer. Tá certo? Até de não fazer nada. Tá certo? Então, mas existe um muro. E aqui não é o muro das lamentações. Isso é um muro que separa as liberdades. Porque a minha liberdade vem até esse muro. Do lado de lá está a liberdade do outro. O muro do bloco K. Tá certo? Do lado de lá está a liberdade do outro. E foi assim que a humanidade foi evoluindo. Tá certo? Então, não é de novo o muro das lamentações, mas é um limite, é para ilustrar bem que posso falar o que eu quero? Não. Há um limite, eu preciso respeitar a dignidade da pessoa humana, eu preciso respeitar o outro, e ali é o muro que limita a nossa liberdade. O que é o patrimônio? O patrimônio é a situação estática da sociedade empresária, da empresa, ou da sociedade simples, em determinado momento. É o ativo e o passivo, é a situação estática. Mas o que é patrimônio? Patrimônio é universalidade, seja no plano pessoal, no plano empresarial, é universalidade de bens e direitos. Né? Então eu só sou dono. Uma das coisas que eu falo para os meus clientes é o seguinte: mas a empresa é minha, não é tua. Teu é o que sobra entre o ativo e o passivo, chamado patrimônio líquido. Aqui você faz o que você quiser, você doa, vende, faz o que você quiser. Teu é aquilo lá, mas a arrogância, por motivo, está atravessando um problema de crise, o que você vai fazer? Aí você não é dono de mais nada mesmo, você só tem um poder de mando. Mas esse poder de mando, que é a gestão, também tem as consequências para o Estado, se interfere diretamente nessa questão. É a responsabilidade do administrador, sócio ou não. A figura do administrador ou sócio surge para sociedades limitadas, na sociedade simples, a partir do Código de 2002. Na sociedade anônima já era comum. O Código Civil, ele é muito legal porque ele traz alguns conceitos bons, né? São bens imóveis, né? Isso é importante para a gente, são bens móveis. Pegando essa definição do Código Civil, isso te ajuda até a classificar no teu plano de contas o que vem a ser, em que pese a essência econômica deva prevalecer sobre a forma jurídica, trata-se da mesma coisa. Então, que grave aquela questão, universalidade de bens. De novo, estou apertando o botãozinho. Quando eu falei de liberdades, olha lá, tem 3 espécies de liberdade. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la por lei de quem quer que injustamente. Aí nós temos o esbulho, as pessoas que se apropriam disso, aquilo, outro, né? Então, o direito de propriedade está assegurado no Código Civil exatamente com esses 3 atributos, que é da essência das sociedades capitalistas, do Estado liberal. Já foi no Estado liberal. Ali era absoluto. Hoje nós temos ali uma limitação em decorrência da função social da propriedade. Mas por enquanto não houver, o Estado não se imiscuir por alguma razão lógica do Estado, eu posso livremente usar e dispor da coisa. Mas é tudo assim? Não. Né? Não é bem assim, porque vão exigir certidão disso, certidão daquilo outro e tudo mais. Então o Estado acaba colocando alguma limitação. Então, coisa é gênero, bem é uma espécie de coisa. E uma coisa só se torna bem se ela for útil, economicamente, para a sociedade como um todo. Senão não é coisa, mas não chega a ser bem. O Silvio Rodrigues, que é um famoso jurista, né, ele disse que uma coisa que não tem valor econômico não é bem.
realmente como é que você vai imobilizar uma coisa que não tem valor econômico? O impairment veio nesse sentido, que era no sentido de descontaminar, deixar os balanços justamente no sentido de o seu valor presente. Quanto é que vale? Tá certo? Então tem muita coisa que não vale nada, mas está lá, que serve muitas vezes para enganar o credor. Você acha aquele balanço lindo, né? Cheio de ativos para dar, aqueles ativos não valem mais nada, é máquina que já está 100% depreciada, quando elas existem fisicamente, não está encostada lá, né? Patrimônio líquido, por sua vez, é a diferença disso, mas bem menos obrigações, né? E por último tem o estabelecimento. Se a gente pega bem as grandes redes, né, Carrefour, nós falamos aqui e tal, é fácil visualizar estabelecimento, porque comumente quando é uma empresa só, a gente mistura uma coisa com a outra, mas estabelecimento, entre aspas, tem vida própria, é um bem próprio da empresa. Tanto é que eu posso vender o estabelecimento, aquela coisa toda, sem me desfazer do controle societário da empresa. O Estado trata as empresas de modo diferente do que trata as pessoas naturais, está correto? Não tem falência de pessoa física, né? Tem a interdição. O Estado trata diferente por quê? Porque a ideia do Estado é fomentar, é tratar diferente a atividade de risco. E quem gera emprego no mundo? São as empresas. Então ele dá algumas vantagens para a empresa, né? Então você tem uma concordata, hoje é recuperação judicial, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do sócio, daí a sociedade limitada. O que é a tal da limitada? É limitar o risco do negócio aos bens da sociedade. Então, se ele não agiu com lei, com violação da lei ou abuso do contrato, se amanhã o negócio dele fracassar, os bens dele é preservado. Não vale aquela velha cultura que tinha aqui no Brasil, que era empresa pobre e sócio rico, né? Quem tem a meia idade, pelo menos, já sabe disso. Tradicionalmente no Brasil, sempre foi o país dos golpes isso aqui. E muita gente faz isso hoje na área tributária. Fica abrindo microempresa para fracionar faturamento, para esconder, não sei o que. Tanto é que hoje, isso é tão realidade, que eu digo que é o exemplo da pizzaria. Era muito comum, o cara é dono de uma rede de pizzaria, ele pega um laranja e vai botando, né? Em cada pizzaria ele fica com até os 10% e ele vai colocando um monte de laranja. Como sócio ele tem 10, 12, 15 unidades de pizza, né? Só que hoje o legislador não é bobo nem nada. Ele percebeu, e está na última reforma do Simples, que só que o negócio é dele, ele não confia no laranja dele. Ele quer movimentar tudo, ele quer fazer a gestão bancária. Quando eu meto a procuração lá, a junta comercial, o cartório já comunica, se for o caso, ou para a própria junta ou para a própria Receita Federal. Então, se o cara for gestor, está lá nos impedimentos, se os senhores observarem, na lei complementar lá do Simples, esse cara, um dos negócios dele vai ser do Simples. Então, por quê? Porque sempre foi essa velha mania. Não, prefeitura. Vocês têm razão. Porque, olha só, é um negócio meio complicado, porque as unidades uniprofissionais, as entidades uniprofissionais, médicos, advogados, contadores e tudo mais, não existe responsabilidade limitada, a responsabilidade é ilimitada. Tá certo? O que é responsabilidade ilimitada? Quer dizer que se meu escritório da advocacia, nosso aqui, causar um dano para um cliente, e tem um capital lá, vamos colocar o capital, que é outra confusão também, né? Tem um capital de 100 mil, e parece que a responsabilidade está limitada ao capital. Se 100 pau não der para pagar a Marta, pela bobagem que eu fiz na empresa na DPG, vai entrar no meu patrimônio do Renato Tallini. Essa é a irresponsabilidade ilimitada. E é pessoal. Na área técnica, o médico, a clínica pode responder, o hospital pode responder. Ele responde ele pessoalmente, seja do ponto de vista deontológico, questão ética, e seja do ponto de vista criminal, se for o caso, e civil, se for o caso. Então, se uma sociedade ela é empresária, limitada deveria, embora o legislador tenha dito que a simples pode se revestir limitada, se ela tem um caráter mercantil, ela não pode ter o benefício do uniprofissional, que é só para isso que existe, né? Mas, de qualquer modo, o decreto 406 de 68, eu acho que o artigo 8º está em pleno vigor, não foi revogado, né? Foi isso que deu, e a prefeitura tem razão, e tem várias decisões nesse sentido. Então, como o Estado ele te dá certos benefícios, ele quer transparência nas relações, mas não é relação fisco-contribuinte, é a relação entre todos os que estão envolvidos, todos os atores do mercado. Ora, se eu dou crédito para determinada pessoa, eu preciso de transparência nessa relação.
Isso fica muito evidente quando sobrevém ou pedido de recuperação judicial ou a condenação por falência. A escrituração contábil não é para fazer contabilidade. Do ponto de vista de direito, é para dar essa transparência que o mundo corporativo tem que ter desde sempre. Tá certo? A escrituração do comerciante, voltando um pouco lá para trás, existe uma razão de ser. É porque o Estado já te dá certos favores. Então é necessário que você tenha alguma transparência. Porque onde é que eu vou pegar? Se a gente entra numa execução singular, não numa execução universal, que seria uma falência, onde é que eu vou buscar? Eu vou saber se houve desvio de patrimônio, se houve confusão patrimonial, vou saber a partir da contabilidade. E os juízes estão dando. Agora estão dando. Está dito lá que você quer o juiz, está liberando. Porque o juiz não pode, se uma interpretação deontológica, teleológica, para que serve a escrituração? Para dar transparência. Então, os juízes estão concedendo acesso aos livros fiscais. E por aí a gente pega. Venda de ativo. Cadê as máquinas que estavam aqui? Meu filho trabalha num escritório de uma multinacional chinesa que vende grandes máquinas. Hoje mesmo ele está lá em Santa Catarina, vai fazer uma busca e apreensão. Aí as máquinas simplesmente somem. A máquina é maior que isso aqui. Simplesmente elas voam. Né? Sabe? E os caras, pô, onde é que você vai buscar? Se você não acha fisicamente, você vai achar aqui. Essa máquina foi vendida sem nota? Está escriturada essa venda de ativo? Né? Então a escrituração serve para, entre outras coisas, é isso. O pequeno empresário é dispensado de escrituração, mas isso é pela lei civil, tá? Porque pela 1101, ou mesmo pela lei complementar, que eu nunca lembro o nome dela, acho que é 123 lá do Simples, qual é? Hein? 123. Diz lá que se eu quiser distribuir lucro acima tal, não sei o que, eu tenho que ter contabilidade. Isso aqui, a escrituração fiscal digital, obrigação, não poderá ser exigida em microempresa. Isso aqui é a parte do SPEDS da vida, tá? Mas eu acho que nem o E-Social, a microempresa vai se escapar. Por enquanto vai, né? Porque todo mundo já sabe hoje, ninguém é bobo nem nada, o Estado tem muita inteligência, sabe que hoje 80% das folhas de pagamento está distribuída em pequenas e microempresas. Micro e pequenas empresas. Até gente que está simulando a tal da terceirização. Tem um monte de casos aqui, vocês devem ter cada um pelo menos 3 casos consigo. O cara que montou uma empresinha para baratear a previdência, aquela coisa toda. Né? E por último, ao fim de cada exercício, já é na Lei 6.404, que já é uma lei muito mais voltada mesmo para o mundo empresarial, diz que com base na escrituração a gente vai elaborar as demonstrações de patrimônio, as demonstrações contábeis, seja o balanço, as mutações e o ADRE. Existe uma série de coisas. Se você não tem isso, por exemplo, o decreto 1598/77, que é que criou o lucro, é dessa época também, de 6.404/76, outra de 77, criou-se o lucro real. Ele diz o seguinte: se a contabilidade for imprestável, você arbitra os resultados. Né? Hoje, o lucro arbitrado já é uma opção. O contribuinte pode dizer isso. Alguns setores fazem isso. Porque é tanta bagunça que é melhor não se expor tanto. Quer ficar de paz com o fisco, não é? Então a escrituração contábil, senhores, que é aquele trabalho incansável não, exaustivo, você perde o juízo, né? Que as empresas, principalmente a parte do financeiro que ninguém cuida, faturamento e compra todo mundo recebe, banco ninguém está nem aí, porque bate. No meu caso, imagino que seja dos senhores também, a maior dificuldade é você escriturar a parte financeira das empresas. Ninguém está nem aí, ninguém quer saber quanto tem para receber, quanto tem no banco, quanto tem na carteira e tudo mais, né? Esse trabalho todo, papel a papel, fato a fato, né? Disso se extrai o tal do balanço. A Lei 11.101, que é que trata da recuperação, ele diz lá: a petição inicial será instruída com balanço, demonstração de resultado, relatório gerencial de fluxo de caixa, isso é uma novidade da lei, né? Graças a Deus que o CPC lá já colocou na prática o método direto e indireto, porque ninguém nem sabia fazer esse negócio, nós tivemos que aprender todo mundo. Não é que não sabia, ninguém tinha o hábito de fazer, né? Eu faço com muita facilidade pelo método direto, né? Com relação à exigência, as microempresas poderão apresentar livro e escrituração contábil simplificada, tá vendo? Se eu não apresento um dos crimes falimentares,
e é uma irresponsabilidade dos contadores, e aí não vou culpá-los, 70% dos micro e pequeno empresários quebram no primeiro ano, dados do Sebrae, mais 30%, 20%, não sei quanto, quebra lá no segundo, terceiro. A microempresa que sobrevive, normalmente ela sobrevive lá no quinto ano. Se ela atravessar todos esses anos, então ela tem chance de sobreviver. E o que acontece? O sujeito foi lá, trabalhou a vida inteira numa grande companhia, tal e tal, pegou tudo que ele juntou, fundo de garantia, verba trabalhista, juntou um calhamaço de dinheiro e se aventurou a empresariar. Você empreendedor. Aí ele começa, ele tem um insucesso empresarial, ele planejou errado, pensou errado, fez tudo direitinho, ele quebra no primeiro ano. Aí ele quebra e já toma um crime falimentar por ausência de escrituração contábil. Tem que responsabilizar. Cobra do cara para fazer contabilidade. Não faz livro caixa. Livro caixa é preguiça. Porque quem faz o livro caixa faz uma contabilidade. Tá certo? E cobra para fazer. Livro caixa só serve para o fisco. É uma faculdade que a Receita Federal dá. Não serve nada, nem para o Código Civil lá, e nós vamos ver mais coisas adiante, e muito menos para isso aqui. Isso aqui é uma realidade de mercado. Muita gente quebra. Nós tivemos o caso do amigo nosso, ao instituir aquela resolução, salvo o melhor juiz é 800, no sentido de obrigar os escritórios a desenvolverem, a fazer contrato de contabilidade, é para delimitar o objeto do contrato. Você tinha que fazer contabilidade, escrituração contábil ou só livro caixa. Porque lá toda hora chega denúncia, dizendo que, olha, ele tomou uma condenação por isso, por aquilo, outro. Me contou um caso ali, o nobre colega, de uma empresa que agora precisa vender, mas ninguém nunca se preocupou em fazer contabilidade. E agora, como é que você faz? Como é que você avalia? Tem um outro caso, praticar, antes ou depois que ele decretar a falência, conceder recuperação, tal, qualquer daquelas coisas. Contabilidade paralela, né? Aumento da pena de 1/6 a 1/3, se omite na escrituração contábil ou balanço o lançamento que deveria constar. Mas aqui é problema do empresário que não mandou para contabilizar. Depende. O tal do conluio, ou do concurso material, ou do concurso formal do crime, a gente apura na competente ação penal. Tudo depende. No direito, né, como nós dizemos, tudo depende. Né? Olha, eu não fiz, realmente eu não me escriturei, mas você tem a condição de saber se sim ou se não? Como é que você está dando baixo no duplicado porque não tem uma provisão? Como é que é? Qual que é a história? Uma coisa que é muito comum, né, nas contabilidades por aí, para fins de balanço, para fins de recuperação judicial, é que os caras montam uns balanços, porque existe, para quem não conhece, existem umas categorias de credores, né? E hoje até para você formar o comitê, né, você já manipula de certo modo a questão das espécies de credores, joga lá, papá, por exemplo, o fisco. Você inflaciona o passivo. O cara fala, nossa, o fisco tem certos privilégios, como é que eu vou fazer isso? Então o contador vai cedendo, quer fazer um ato de solidariedade com o cara que lhe pagou os honorários aviltantes a vida inteira, agora chegou, bateu água lá na barca do rapaz, né? E ele quer salvar a pátria. Ele não pode pagar, como dizia um contador outro dia. Ele não pode pagar esse imposto. Eu falei, isso vira. Né? Eu não posso mandar um imposto diferente do que deu. E o que você tem a ver se ele pode pagar ou não? Você é o contador da empresa. Por que você está preocupado se ele pode pagar ou não? Se vira, amigo. Não é você quem tem que dizer isso. Você puxa a cadeia no lugar do teu cliente? Não. Então, taca-lhe pau, manda a guia. Se ele vai pagar ou não, problema dele. Não é? Então, a gente fica se sujeitando, vai fazendo concessão num monte de coisa na vida da gente, e isso é atraso de vida. A gente se desvaloriza como profissional, fica exposto a um severo risco. Bom, a escrituração, como já vimos, além de ser uma necessidade da lei civil, lei de falência e tudo mais, é também uma necessidade, é uma imposição das leis tributárias, né? Então nós vamos achar aí, mesmo uma associação civil, para que não sei se tem alguém do terceiro setor aqui, né? A associação civil, como é que presta conta para os associados? Por meio da escrituração. Inclusive, se ela gozar for de assistência social sem fins lucrativos, é condição para ela gozar desses benefícios fiscais manter escrituração de acordo com as normas de contabilidade. Quer ver uma coisa importante também nessa questão da escrituração? Separação de marido e mulher. Mas dá um pau.
Tem uma coisa que os senhores não fazem, e isso é uma fonte de renda, tá? Não tem lá que até o 4º mês, esse subsequente, vamos fazer uma reunião, cobra um salário mínimo, faz aquela maldita reunião, faz uma atinha, cobra um salário mínimo e manda para a junta comercial. Para que serve aquilo? Para aprovar as contas da administração. Ora, a administração não é necessariamente os donos, e mesmo que seja, se todos subscreverem a ata, aprovada as contas, tem um prazo de 2 anos para algum deles entrar com alguma questão contra. Mas pode acontecer também um terceiro elemento, pode ser um credor, que pode entrar com ação de prestação de contas, mas os casos mais recorrentes são as esposas, ex-esposas. Oh, mulher é um bicho maravilhoso, mas quando dá pro mal, ninguém segura não, senhor. Te toma tudo, velho. O tal do meu bem, né, transforma-se nos meus bens, né? E aí entra com ação de prestação de contas, vai tomando tudo que tem pela frente. E se você não tiver com as contas prestadas, ela tem legitimidade para requerer essa prestação de contas. E normalmente o cara tem que ter um tempo aí, né, para começar a desmontar o patrimônio para a moça não levar o papo embora, não é? É justamente no último ano ou nos últimos 2 anos que ele vai fazer essa brincadeira. Ele vai desmontar, vai fingir que vendeu para alguém, um monte de baboseira que vai ter, né? Então a escrituração também tem essa importância. E é o modo que você presta conta. Presta conta para a sociedade. Na questão tributária, por exemplo, se não houver aquela reunião, a responsabilidade dos sócios continua solidária e ilimitadamente, em que pese você ser uma sociedade limitada. Então essa prestação de contas não é à toa. É por isso que diz lá no Código Tributário, para quem se recorda, que se agir contra a lei ou contra o contrato, a responsabilidade é pessoal e solidária, não é isso? Agir contra a lei ou o contrato é, por exemplo, não fazer a prestação de conta, não fazer a reunião ou a assembleia de sócios para deliberar sobre as contas do último exercício. Bom, o CTN diz lá que são livros obrigatórios, elenca uma série deles. O decreto 1598/77 diz que o lucro será, né? E sofreu bastante alteração esse decreto 1598/77, principalmente no que tange as penalidades pela não escrituração, a não entrega da ECD, que pode chegar até 3% do valor das operações. Imagina se nós comermos uma bola e não entregarmos a ECD do cara ou a ECF. A ECD nem tanto, a ECF. Olha o que pode acontecer, né? O lucro real será determinado com base na escrituração do contribuinte, porque de lá obtém-se o resultado econômico, nós estamos falando de lucro real, e a partir desta base de lucro de resultado econômico que eu vou fazer o tal do lucro real. Não é real na realidade. É só o nome que o fisco achou bonitinho e atribuiu. Parece que o resto é ficção. Mas é tão real o lucro econômico quanto é o lucro real fiscal, entendeu? É só questão de terminologia para quem é novo. A Lei 8.212, pouca gente sabe, também obriga que a folha de pagamento seja lançada individualmente. Como é que eu faço lá? Cada proveito de desconto, principalmente proveito da folha, eu lanço cada canto. Cria uma conta de contabilidade para cada um dos proventos. Faz até a integração. 01 salário, 02 DSR e tal. Joga tudo lá. Está na lei, 8.212, que é a lei da Previdência. Tá certo? Então, por quê? Porque para facilitar a vida do fisco. Olha só. A partir de Fernando Henrique Cardoso, os sucessivos governos seguraram muito a questão do imposto. Todo mundo foi para o campo do S, do social, das contribuições. Por questões de repartição entre os entes, né, as duas outras pessoas políticas, que é a União, que é os estados e os municípios. Então cresceu-se bastante, você vê, COFINS, lucro real está mal, quase 10%, é quase um dízimo aquilo ali, 9,75%, sabe? Direto do faturamento, né? E você quase que você não tem insumos, né? A CSLL também cresceu absurdamente. E assim vai, o imposto de renda está mantido lá nos seus 25, faz sempre mais adicional de 10, aquela coisa toda, IP não sobe, essas coisas sobem. Os caras têm carregado nas contribuições previdenciárias. Estou dizendo isso porque daqui a pouco vocês vão entender o que é previdência. Previdência não é só verba sobre folha de pagamento. PIS, COFINS, contribuição social, encargos previdenciários sobre folha, tudo isso faz parte das receitas previdenciárias. E nós temos um tipo penal só para punir quem sonega essas contribuições. Código Penal, esse é o artigo novo. Ele entrou, acho que em 2000.
deixar de repassar à Previdência as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Não é o INSS retido na folha. Não é não. Ali é a progresso em débito, é outro tipo. Descontar de alguém e não repassar, o que são repassar à Previdência? Eu acabei de dizer que Previdência é formada, né, pelos seguintes fundos: contribuição social, PIS, COFINS e CSLL, além das contribuições sobre folha. Tudo isso faz parte da receita da Previdência, da contabilidade da Previdência. Nós estamos falando ali contribuições sociais devido à Previdência, obviamente, não ao INSS, no prazo e forma legal. Ora, PIS e COFINS é repassado, é imposto sobre o consumo, não é? É repassado para o consumidor final. Então, se eu não recolho o PIS e COFINS, qualquer delegado de polícia, tem que ser federal, porque a parte lesada é a União, né? PIS e COFINS, isso aqui sai uma decisão, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, no prazo legal e na forma convencional. Quer dizer, não recolher PIS e COFINS e contribuição social, além das contribuições sobre folha de pagamento, eu incido no 168A do Código Penal. Isso é de 2000, novidade, né? Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social, que tem integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos de prestação. Pô, ferrou tudo, né? Ferrou tudo. Na verdade, no lucro real não integrou porque eu compensei. Olha a confusão, pensa no lucro presumido, tá certo? Ou pensa mesmo no simples. Tá lá, né? Integrou meu custo, todas as minhas despesas. Então ampliou bastante esse rol. Então esse segundo dispositivo aqui do parágrafo 1º abriu um leque muito grande para ação. Não estou falando de fiscal, hein? Eu estou falando de Código Penal, de delegado de Polícia Federal. É disso que eu estou falando. E aí todo mundo treme. Fiscal, gente federal, ou mesmo qualquer delegado de polícia, precisa ter muito preparo. Pois bem, além de tudo isso, aí voltando ao meu tema principal, a questão das liberdades, nós vimos lá que o direito de usar, fruir e dispor é um direito amplo, depende, né? Nós encontramos ali algumas limitações. Por exemplo, o Código Civil diz o seguinte, no artigo 50, quando houver confusão patrimonial, é aquelas coisas que você não sabe separar uma empresa da outra. Como é o caso dessas pessoas que têm uma empresa, nós temos que legislar assim, abrir uma empresa só para terceirizar a mão de obra, porque ela poderia ser optando do simples, botou no nome da mulher, do filho, seja lá de quem for, e o único cliente que aquela empresa tem é justamente aquela transportadora X. Pô, ela economizou bastante, economizou pelo menos 20% do patronal. Aí pega lá no simples, cai um pouquinho, tal e tal. Então, a parte da fraude tributária, que é tudo isso, há uma confusão entre aquela empresa. Isso fica muito evidente para qualquer um, para o contador, para o fisco, para o mercado, para todo mundo. E tanto é que quando o cara entra com a reclamatória trabalhista, o que ele faz? Ele leva a empresa que tem a grana, porque o patrimônio está lá. Aí se leva todo mundo no rolo. E realmente o juiz quebra a tal da personalidade jurídica, como se ouve falar tanto. O que é quebrar a personalidade jurídica? É desconsiderar a forma jurídica. O caso que foi narrado aqui, teve uma dessas hipóteses também, que mandaram desconsiderar. Não, isso aí é o hospital que contrate todo mundo, que essa empresa não existe. Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Quando houver essa confusão patrimonial, simplesmente desconsidera a pessoa jurídica, não extingue a pessoa jurídica, mas desconsidera para fins patrimoniais, né? Ou seja, como se o patrimônio, a entidade de todo mundo, não existisse no mundo jurídico, vai lá diretamente para os seus responsáveis. Uma outra coisa, olha o que eu falei aí na questão da reunião sócio, tá vendo? Aprovação sem reservas, tá vendo? Do balanço patrimonial e do estado econômico, salvo erro, dobra ou simulação, exonera de responsabilidade dos membros da administração. Está na lei, 1078 do Código Civil. Eu me antecipei a esse fundamento. E tem uma coisa que é conhecida por pouca gente, só para quem milita mesmo na área do direito, que é uma tal da medida cautelar fiscal que veio na época do Collor. Aliás, o Collor trouxe umas leis assim que eram impressionantes, né? Do cheque ao portador, ações nominativas, e essa lei aqui. Se você tiver um patrimônio, um passivo fiscal superior a 30% do teu patrimônio, o fisco, nós tivemos um caso, aquele cara de Mogi,
o fisco pode decretar, entrar com ação, uma medida cautelar fiscal. O que é isso? É praticamente uma indisponibilidade de bens. Você não pode vender, você não pedir para ele, papapá. E no momento que você faz isso, primeiro que você não vende, ninguém vai comprar um bem imóvel, por exemplo, que o cara está com esse problema, né? A menos que ele obtenha por outro meio. Então a medida cautelar fiscal é uma medida importante de restrição ao livre dispor, à livre disposição dos bens, né? O CPN, ele elenca, são pessoalmente responsáveis pelos créditos, atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social e estatuto. Eu estava vindo para cá, eu estava lendo o 175.1 do CTN, há uma discussão, né? Até o Sasha Calmonavato falou, putz, mas se não... Teria que... Como a pessoa jurídica não pratica crime, só os crimes ambientais, que é uma novidade agora do direito, quem deveria responder pelos crimes tributários deveria ser os administradores. Pô, senão ninguém vai pegar ninguém. Então foi uma conveniência do fisco de responsabilizar, não está falando de sócio, né? Está falando de administradores, correto? É isso aí. Então, traz a empresa assume o passivo e, em regra, principalmente nas execuções, os sócios e os administradores vêm todo mundo no bolo. E no crime contra o tributário, os administradores e sócios normalmente vêm no rolo e a gente afasta quando a gente prova que aquele cara era sócio, mas não era administrador, né? Então, aquela questão, tem um julgado muito interessante, eu não vou falar disso agora porque não vai dar tempo, onde um determinado sujeito, ele praticou um monte de lambança, era um diretor de carreira de uma determinada empresa. E ele cometeu fraudes tributárias assim enormes, né? A empresa foi autuada. A empresa conseguiu, naquele caso, jogar tudo nas costas dele. Com fundamento em quê? Excesso de poderes. Não foi nem uma infração à lei. Essa infração à lei beneficia o fisco. O excesso de poderes beneficia a empresa. Exemplo, você tem uma empresa uma pizzaria de nome e você vai lá e compra um iate. Para que serve um iate na tua empresa? Você desviou a finalidade da empresa. Você abusou do contrato social, né? Você tem uma empresa de transporte rodoviário, tem uns caminhãozinhos que você fica fazendo entrega, você vai lá e compra um helicóptero. Para quê? Desviou a finalidade, lesou um terceiro, lesou o fisco, lesou o credor, lesou o funcionário, lesou todo mundo, correto? Então, esses são os casos de... E olha só, e não é porque muita gente pega lá, e isso é mais uma questão de advogado, tá? Hoje está muito fácil para nós recuperar ativos, que era muito comum, né? O cara quebrou aquela empresa, abriu outra empresa no nome de um laranja e foi tocando a vida. Tem gente que está no mesmo lugar, né? Tem gente que está no mesmo lugar, o cara tem um passivo e o oficial de justiça não acha, o procurador da república não acha e nós achamos. O cara falou, ó, vai por aqui. Foi lá e pum, achou. Na junta comercial você não levanta tudo hoje? Você pega lá, consulta pelo nome, CPF, o que você queira, você acha. Os cartórios têm a mesma publicidade, para quem não sabe. E agora nós estamos unificando, o Brasil está unificando o sistema de escrituração pública de imóveis. Está nacional. Então não tem mais esse negócio, o cara dá um golpe aqui, vai lá para o Ceará e ninguém acha, né? Claro que o melhor remédio, o melhor seguro ainda é a cautela. Você tem que, quando você está negociando, você pode levantar N dados. Depois que você já deu bem ou você fez a operação, fica tudo mais difícil você levantar dados. Então pega lá quem é parente, quem é não sei o que. Eu trabalho muito no setor de factoring, sabe? Então, por ser uma atividade de alto risco, a gente desenvolveu algumas tecnologias. Limitação de propriedade. Eu vou passar muito rapidamente aqui. Nós temos lá, eu já falei disso mais cedo para os senhores. Olha lá, atividade de risco lá só, ou dos senhores. R$500, R$1.500. Isso aqui é o que assusta. Até 3% do valor das operações. Ou não entrega do SPED, ou entrega com informações inexatas, ou tudo mais. Não estou nem falando ainda, não vou falar disso mais adiante, de fraude com simulação e tudo mais. Tá? Essa é a atividade de risco. Por quê? Isso é a pena aplicada para o contribuinte. Mas você acha que se você entregar um SPED, não deixar de entregar um SPED, um DCTF ou qualquer outra coisa, o cara quer saber, vai cobrar do contador. O cara quer nem saber. Tá certo? E se ele tomar um auto de infração, qualquer coisa assim, o advogado vai vir dizer, isso é bobagem do contador. Joga todo mundo contra os contadores. Tá? Por isso que tem que deixar ele caber o contratinho, dizer isso, aquilo, outro, responsabilizar.
A gente às vezes faz que não vai dar tempo, entrega um SPED em branco para retificar depois, não é isso? Ou uma DCTF e tal. Quando não é com intuito doloso, muita gente faz som de DCTF, emite DCTF para tirar certidão para participar da licitação. Isso é uma prática recorrente. Às vezes o cara até tinha passivo lá mesmo, o cara vai lá, retifica as declarações para zerar, para participar da licitação. Vocês devem saber disso. Só que essa formação inexata, nesse caso, é uma fraude, aí o contador entra junto na brincadeira. Entendeu? Se vier à tona, principalmente se o outro licitante for um cara escolado, que sabe dessas malandragens todas do mercado. Né? Tem até que monta 2 balanços para participar da licitação. Então, olha, está aqui, multas fiscais. Olha, dependendo do tamanho do negócio, dependendo da situação do negócio, 3% pode ser uma limitação à sobrevivência da empresa. De repente ela não consegue mais. Porque o negócio do fisco cresce tudo, não é? Fica tudo muito grande de repente. Né? Então as sanções civis é um modo de limitação da propriedade. Aquilo que eu falei lá, né? O Estado do Trabalho, que é transparência, aquela coisa toda, tal, né? No Código Civil diz, os assentos lançados no livro de ficha do proponente, por qualquer dos prepostos, encarregados, tal, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se fosse daquele. Então, o que nós aceitamos nos livros, estamos no tempo? Está na hora de... Não. Então, os contadores, aquilo que eles fazem, é como se o próprio dono da empresa estivesse sentado lá e tivesse ele mesmo feito a escrituração. A falta, na lei de responsabilidade, lei de falência e recuperação de empresa, o artigo 168, diz que apenas por um balanço frio e inexato é um termo muito amplo, né? É de 3 a 6 anos em multa. Então, de novo, tem uma grande responsabilidade civil aí, né? E até penal. Isso aqui é muito interessante. Essa lei é muito interessante porque o que ela faz? Vou avançar até um pouquinho, só para eu pegar o número da lei. Em 64 havia a lei de crimes contra a ordem tributária, tá? Aí quando chegou em 90, tentaram reformar tudo. Não sei se melhorou ou se piorou. Pelo menos a outra era muito mais didática com relação aos institutos, mas não vamos chegar lá. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades. Aqui é basicamente vender sem nota, né? Basicamente vender sem nota, prestar declaração falsa, seria as obrigações instrumentais, entregou a DCTF, como eu acabei de dizer. Fraudar a fiscalização. Então, se é uma fiscalização, nós já temos um procedimento em andamento, né? Inserindo elementos exatos, quer dizer, você joga um monte de coisa lá para ludibriar a autoridade fazendária. Então, essa fraude que ele está falando é diferente da de cima. De lá você vendeu sem nota, vendeu com meia nota, você prestou alguma informação, olha, eu devo tanto em vez de ser tanto, tipo capou nota, antigamente não tem mais nota fiscal eletrônica, lança só metade das notas, tá certo? Antigamente era muito comum, nota dublê, nota, não lançava todas as notas, seja de compra ou de venda, né? E constitui crime da mesma natureza. Olha o perigo. Fazer declaração falsa, ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos de entregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente. Quem pratica esse crime? Quem leva vantagem, tanto num caso quanto no outro. Os contadores podem concorrer com esse tipo de concurso. Em cima, nós temos um crime de resultado: suprimir ou reduzir tributos. Tá? Fazer declaração falsa no sentido de eximir-se total ou parcialmente. Por exemplo, eu posso fazer uma declaração de uma DCTF 0. Aí eu incorro no artigo 2º e não no primeiro. O lado de cima eu preciso ter a vantagem, eu tenho mesmo a vantagem econômica. Né? Eu não paguei o imposto usando de qualquer artifício. Né? E aqui, está claro para os senhores isso? A diferença de um para o outro? E olha só. Portanto, vamos voltar lá. O inciso 1º, o artigo 1º, é crime de resultado. Alguém precisa levar alguma vantagem lesando o fisco.
O artigo 2º é de mera conduta. Basta que eu pratique uma declaração falsa e inexata, ainda que eu não tenha sonegado. Eu entreguei falsamente a declaração de qualquer bobagem, mas eu paguei o imposto certo. Então não houve lesão ao erário. Então, depende de ter dolo ou não? Então, tudo vai ter que ter dolo. Nocível e depende da culpa. O fisco cobrar. Agora, no penal, tem que haver dolo todavia. Está acabando? Tá, vou fechar. Esse item aqui já estava lá no Código Penal, como eu falei para os senhores. O STJ acabou de dizer: deixar de recolher no prazo legal o tributo de contribuição descontado ou cobrado na qualidade do sujeito passivo. O que nós temos aqui? ICMS, substituição tributária, PIS e COFINS, IPI, tudo isso que foi repassado ao consumidor final e que nós não recolhemos. Não estamos falando eu usei o ICMS-ST, também se aplica, mas é um pouco porque no ICMS-ST eu somo no valor da fatura, eu cobro do sujeito, né? Está mais para apropriação indébita do que para esse tipo penal aqui, ok? Né? E descontar o INSS do empregado e não recolher, né? Então você vê que o tipo lá do Código Penal é mais amplo que esse aqui. Não sei nem porque tem duas espécies normativas para tratar do mesmo crime. Então, o crime tributário, ele tem a fraude, tem que haver a fraude, tem que ter o dolo, tem alguns elementos para formar isso tudo, né? Será sempre conduta dolosa. E aí, os contadores, eu quero chamar a atenção, que é para os contadores que eu estou me dirigindo, eles podem concorrer no concurso material ou no concurso formais na consecução desses crimes, desses delitos aqui. O contador pode entrar, certo? Eu estou repetindo aquilo lá. Aqui, muito legal, a lei de 64, que é uma discussão se ela não foi expressamente revogada, mas ela foi tacitamente revogada. Mas ele define, é muito legal essa lei. Sonegação é toda omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária. O conhecimento por parte da autoridade. Estou falando aí de vantagem nenhuma, né? Da ocorrência do fato gerador, qualquer política que eu posso esconder, sei lá o que for. Fraude é toda ação ou omissão dolosa que tenta impedir ou retardar parcialmente. Seja um pouquinho diferente do inciso 2 com lá o crime de resultado combina mais com o 72 aqui. Aqui eu pratico medidas para afastar o fato gerador. Quando ocorrer um planejamento tributário, do ponto de vista tributário, você fez uma Antes de responder para o senhor, olha aqui, ó. Isso aqui que é importante, o 73. É o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas visando qualquer dos efeitos referidos no 71 e no 72. Aqui que entra o concurso material ou mesmo o concurso formal de pessoas. A elisão fiscal, que é o que o senhor quer saber, pode ser que seja. É mais difícil a elisão fiscal, não é elisão. Na verdade, essas dissimulações tributárias, a elisão fiscal é algo lícito. O caso mais comum nas escolas é assim: eu tinha uma carga tributária de 30% no hotel 5 estrelas, eu caí para 4 estrelas e meu negócio caiu para 25% de carga. Então isso é elisão fiscal, né? Agora, evasão fiscal é uma outra história. Então pode ser que sim, e o Código Tributário foi reformado recentemente para que o fisco desconsidere, está no CPM isso, alguns negócios quando tem intuito evidente de diminuir a exação tributária, a carga tributária, um negócio bonito, né? Porque às vezes é interpretativo. Você fez um planejamento tributário dentro do contexto de elisão e o fisco desconsidera aqui uma outra interpretação e realmente o desclassifica da elisão e coloca como sonegação. O fisco ele pode tentar fazer isso e vai fazer toda vez que ele achar que houve lesão erária. Mas, para isso está no judiciário para a gente fazer valer. Então, houve muita simulação, tem muita coisa. O mundo dos contratos, o mundo jurídico é um mundo muito sofisticado. Porque os caras inventam, principalmente o mundo do mercado de dinheiro, os caras são gente parece que só trabalham em pouco. Tem uma época que só engenheiro era direito de mão, né? É tanta engenharia com contratos, os caras inventam os negócios que você lê 50 vezes para entender do que se trata. Né? Então é para dissimular as brincadeiras. É uma dissimulação. Né? Não é uma elisão propriamente. Bom, então
Eu já estava chegando para as minhas conclusões, eu espero com isso ter dado alguma contribuição para os senhores, deixado mais claro a importância da profissão do contabilista, dos riscos a que ela está exposta, que os senhores comecem a cobrar bem, pelo menos pelos riscos que correm, em vez de simplesmente não entrem numa concorrência predatória, começa a selecionar os clientes, eles pagam convênio, pagam pet shop, paga cabeleireiro, paga roupa bonita para a patroa, para a filhinha, para o filhinho, paga para contador também. Sabe, é uma questão de cobrar. Você quer esse material para nós? Vou sim, a marca vai mandar para todo mundo. Tá? Então, gente, muito obrigado pela paciência, pela tolerância de vocês. Só fazer uma ressalva, uma curiosidade para vocês. Estou fazendo um curso e eu sou tributarista, eu tenho auxílio tributarista. E tem uma área do tributário que é o planejamento tributário, né? Que é o consultivo. E, curiosamente, a Receita Federal tem incluído em certidão de dívida ativa o advogado tributarista que fez o planejamento tributário, que a Receita considerou ilícito. Então, a gente já está indo junto com o empresário para o buraco. E nesse curso que eu estou fazendo, a gente falou um pouquinho sobre isso, só para ressalvar, tá? Isso é a Receita Federal, o Judiciário reverso. Mas você concorda que é um caos, né? De repente você está lá numa dívida ativa milionária do teu cliente porque você fez um planejamento que a Receita julga ser ilícito, que não necessariamente é ilícito. Para a Receita, qualquer planejamento tributário com fins somente de economia de tributos é ilícito. Então, está levando o advogado junto. E a gente estava comentando nesse curso que o próximo é o contador. Então, se a Receita começar a entender que o contador estava com o cliente dele fazendo um planejamento tributário para fins somente de economia de tributo, daqui a pouco o contador também vai para a dívida ativa. Então, é só uma ressalva que a gente... O contador tem que fazer as demonstrações para validar todo um planejamento que o advogado faz. E às vezes nem sempre o contador entende que o advogado fez o planejamento. Às vezes o advogado fez o planejamento bonitinho, mas na hora da contabilização, da demonstração, isso não é bem demonstrado. E aí que dá o problema, que eu estava falando. Que o fisco vai lá numa fiscalização, derruba tudo, porque não foi contabilizado adequadamente aquilo que o advogado planejou. Justamente. E aí pode acontecer da Receita começar a colocar o contador junto. Porque já coloca advogado, já coloca procurador. Procurador, assim, o advogado do jurídico interno da empresa vai junto para a dívida ativa agora com a Receita. Eles estão mandando quem eles querem. Aí você vai ter que brigar no judiciário para tirar, enfim. Mas a Receita está indo para cima. E eu acho que o próximo passo é para ser contador.